Pode fazer pergunta. Vamos lá. Sim. Então, a questão é a seguinte: por que é que você acha que esse sistema que tem repúblicas federais, digamos assim, basicamente só existe aí em Ouro Preto? Eu sei que tem Mariana também, mas em outros estados brasileiros, em outras capitais, ou cidades até mesmo distantes das capitais, que poderiam existir, poderia existir esse sistema, isso não funciona. Olha, por exemplo, o próprio espaço urbano de Ouro Preto, que é um espaço, vamos dizer, onde a arquitetura não permite novas construções. Então você tem que ter aquilo. Lógico que lá no Morro do Cruzeiro existem várias casas que foram construídas e que estão sendo destinadas para estudantes que querem pagar o aluguel. Eu falo assim, desde o início desse sistema de repúblicas, onde a cessão de imóveis, de uma forma generosa para os estudantes, foi, vamos dizer, foi iniciado, e depois, nos anos 40, com a criação das casas do estudante da Escola de Farmácia, a casa do estudante da Escola de Minas, inclusive com doações, por exemplo, 2 repúblicas foram construídas com recursos do Grupo Votorantim. Na época, houve uma doação de 2 repúblicas. E nos anos 50, muito mais, e a partir dos anos 50, igual citei para vocês, em 58, foi comprada a primeira casa que foi destinada à República. Então, nos anos 60, dezenas de imóveis foram adquiridos, principalmente pela Escola de Minas de Ouro Preto, que depois foi incorporado ao patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, são dezenas de casas que até hoje fazem parte do patrimônio. E desde quando elas foram destinadas às repúblicas, não mais saíram das mãos dos estudantes. Primeiro, porque você vender um patrimônio da União é muito complicado. Não havia clima para isso. Segundo, repúblicas que estavam caindo aos pedaços foram reformadas pela Escola de Minas e depois pela Universidade Federal de Ouro Preto. Dificilmente famílias da cidade, estamos falando de um século XX, onde o declínio econômico de Ouro Preto chegou a patamares incríveis. Acho que só depois dos anos 60, 70, que, vamos dizer, houve uma recuperação econômica de Ouro Preto. Então, dificilmente famílias manteriam esses imóveis como foram mantidos pelo patrimônio público. Em seguida, os imóveis, vamos dizer, passaram a ser de exclusiva, a manutenção passou de ser exclusiva à função dos moradores, porque não houve mais uma rubrica específica para a manutenção de repúblicas. Inclusive, houve recomendações do Tribunal de Contas da União para que ou se cobrasse aluguel ou tivesse uma forma diferente da que era gerida, para que os recursos da educação não fossem utilizados para a manutenção das repúblicas. Isso, lógico, nós estamos falando dos anos 90. Mas eu acho que essa formatação inicial de muitas casas já, vamos dizer, permanentes, já destinadas, sem nenhuma forma, vamos dizer, de mudança desse modelo, permitiu, vamos dizer, a formatação de um modelo bem, vamos dizer, com muito êxito, onde as próprias repúblicas particulares, que são repúblicas alugadas pelos estudantes, passaram, inclusive, a utilizar o mesmo padrão das repúblicas federais. Inclusive, tem repúblicas particulares que dão muito mais trote do que as repúblicas federais. Vamos dizer, abraçaram muito mais esse sistema de república, esse espírito universitário vindo, se construindo ao longo de várias décadas, formou-se, então, um padrão universitário onde dificilmente, vamos dizer, houve recuso. Você não vê casos é muito mais difícil você ver casos de repúblicas de 10, 15, 20 anos que se desmancham. Quando põe o primeiro quadrinho na república, vamos dizer, quando forma-se a primeira turma de estudantes, coloca o primeiro quadrinho do primeiro ex-aluno e vem os novos, dificilmente aquela república vai acabar, porque
acho que é o próprio do estudante de Ouro Preto adotar esse padrão de repúblicas, esse padrão republicano, porque traz muitas vantagens. No caso de qualquer estudante, o rateio da despesa, lógico, que é um atrativo fundamental, né? Você... Oi. Uma coisa, os estudantes, enquanto conjunto, não têm poder político na cidade, né? Não tem força política. É pequena. Olha... Em relação à quantidade de pessoas que tem. Você tem 50 mil pessoas no núcleo urbano de Ouro Preto e 1 em cada 5 é estudante. Essa questão já é uma questão, vamos dizer, que vem sendo discutida há muito tempo. Por exemplo, os estudantes de Ouro Preto representam, vamos dizer, fazendo uma estatística baixa, 10% da população da cidade. Agora, infelizmente, esses 10%, esse poder que esses 10% poderia ter na cidade é muito subutilizado. Houve tentativas de transferência de títulos. Todos os estudantes transferiam seus títulos para a cidade, que poderia eleger pelo menos um vereador. Só que isso nem sempre foi conseguido, pelas próprias dificuldades de organização dos estudantes. Que eu sempre digo, às vezes os estudantes vivendo, principalmente nas repúblicas públicas, vivem numa zona de conforto incrível. Isso, vamos dizer, atrapalha, vamos dizer, a organização política dos estudantes, porque fechado dentro das repúblicas, eles conseguem, junto aos ex-alunos, fazer tudo que é necessário, tudo que é preciso. Inclusive, nos relatórios de 64, naqueles relatórios de crime contra a segurança nacional, eles falaram que Ouro Preto, isso é análise de quem fez os inquéritos. Aí tem uma frase interessante. Os aluguéis que beiram a beira da morte, a vida ali em Ouro Preto, você vê em Ouro Preto, era muito caro. E isso levava os estudantes a um estado de revolta que os faziam sair da questão, vamos dizer, católica, apostólica, romana, aquele ambiente próprio de Ouro Preto, né, conservador, etc., e ligarem-se mais ao materialismo pagão. Então, os militares fizeram essa análise, né, os inquisidores daquela época, que a vida difícil do estudante de Ouro Preto levava a um estado de revolta. Mas não é bem assim, porque os estudantes de Ouro Preto vivem muito bem, com muito poucos recursos. E acredito que a Universidade Federal de Ouro Preto, junto com a Fundação Gorsex, acredito que é a universidade que mais oferece assistência estudantil no Brasil, porque bolsa alimentação, bolsa trabalho, moradia, que você só tem um custo mínimo ali de manutenção da casa, né? Você não paga aluguel. Isso faz com que os estudantes visem uma zona de conforto incrível. Infelizmente, gera um conformismo muito grande. Eu acho que quando as coisas eram muito mais difíceis, eles lutavam. Inclusive, é importante salientar nesse depoimento que o sistema de moradias que nós temos hoje é luta de gerações, de várias gerações, inclusive para a compra dos prédios. Houve uma cobrança muito grande, protestos. Os estudantes acamparam na Praça de Tiradentes, 68, pedindo a compra de imóveis, porque havia também uma resistência por parte da escola em comprar tantos imóveis. Porque havia muito dinheiro no orçamento da escola que não era muito bem empregado. Então foi uma forma da escola, vamos dizer, dar uma satisfação aos alunos. Nós vamos comprar casas que serão incorporadas ao patrimônio da escola e vamos tentar diminuir o déficit de moradia universitária na cidade. Então assim foi feito. Foi construído todo um sistema onde as repúblicas passam a fazer parte, vamos dizer, da vida universitária. Faz a fazer parte também dessa expectativa dos estudantes quando saem de suas casas. Eu quero morar numa república, que as repúblicas são muito mais atrativas. Você vive numa ajuda mútua significativa. Você não vai ter tantas dificuldades se você morasse num outro tipo de moradia. Então, os estudantes já alimentam uma expectativa de moradia em república porque sabem que vão encontrar
a República já toda montadinha, toda uma infraestrutura já construída e todo, vamos dizer, um espírito universitário vamos dizer, de relação com o outro da melhor forma possível, da melhor forma harmoniosa que é possível. Então já existe toda uma cultura estudantil relacionada ao Ouro Preto, onde morar em repúblicas é um atrativo e é um diferencial, inclusive quando você vai para o mercado de trabalho. Aprende-se muito convivendo com os outros colegas, aprende-se muito administrando uma casa, de todas as suas formas que são necessárias. A questão do próprio dia a dia, de pagar as contas, de manter a casa em pé, de dar uma resposta aos ex-alunos. Você tem que dar resposta a quem conseguiu aquela casa, ou a quem que morou naquela casa em anos anteriores. Então existe, vamos dizer, uma reciprocidade entre os estudantes da graduação, os estudantes que são os atuais moradores, com os ex-alunos. Isso gera, vamos dizer, um atrativo para quem quer morar e quem quer viver uma vida mais solidária, né, ali e tal. Mas, politicamente, os estudantes, infelizmente, só saem às ruas, só saem do conforto de suas casas, de suas moradias, quando lhe convém. Infelizmente, hoje, no caso, vou citar um exemplo assim, mais específico. Os estudantes se mobilizaram em as repúblicas quando houve muitas denúncias em relação ao mau uso do espaço, por exemplo. Muito espaço ocioso nas repúblicas. Muitos estudantes, às vezes, tendo que alugar casas, enquanto nas repúblicas públicas, repúblicas da universidade, haviam vagas sobrando. E também a mudança dos requisitos também, que é fundamental a gente falar. Assim, pedir menos para o calouro, exigir menos do calouro, para que ele tenha mais um atrativo para morar em repúblicas. Então houve, vamos dizer, houve uma contrabalançada de alguns aspectos que pesavam para alguns estudantes não irem morar em repúblicas, que estão dando, vamos dizer, um novo gás para que o estudante volte a morar em repúblicas e não tenha tanto medo, tanta prevenção em relação à moradia universitária chamada república. Eu acho que, politicamente, os estudantes não sabem utilizar a sua força, vamos dizer, o seu poder em relação ao que eles têm numericamente. A estrutura das casas são muito satisfatórias para você fazer trabalhos sociais, projetos de extensão, trabalhos de conscientização política. Você tem toda uma estrutura que daria para fazer grandes trabalhos, inclusive dando força política aos estudantes. Infelizmente, assim, na minha opinião, é algo muito subutilizado. Os estudantes ainda... Oi. Só um segundo só. Sim. Porque o tema é muito amplo, né? Aí...